Prezados telespectadores, a Coreia do Sul está atualmente em meio a um grande choque. O documentário especial sobre o Brasil, com apenas 8 minutos, transmitido pela emissora pública coreana KBC, criou um recorde histórico de audiência, atingindo incríveis 86%. Este é o número mais alto já registrado na história da rede de documentários do mercado de radiodifusão coreano. Este não é o Brasil que conhecíamos. Fomos enganados por todo esse tempo. Finalmente percebemos o quão estúpidos éramos. Após a transmissão, o quadro de opiniões dos telespectadores coreanos quase desmoronou. Mais surpreendente ainda, este vídeo foi traduzido para várias línguas em todo o mundo, alcançando dezenas de milhões de visualizações em diversos países. O que foi capturado naquele vídeo de 8 minutos que causou tal onda de críticas globais? O produtor coreano que criou este vídeo confessou em suas redes sociais pessoais após a transmissão: "Fui fazer a reportagem no Brasil com um coração cheio de preconceito, mas quanto mais a lente da câmera gravava, mais eu sentia vergonha." O que realmente aconteceu? Esta é a imagem autêntica do Brasil vista pelos olhos de um coreano. E agora convidamos vocês a entrar nesta história conosco. Antes de começar, se você clicar em curtir e inscrever-se, será um grande incentivo para continuarmos trazendo ótimas histórias. O início do produtor preconceituoso. Olá, sou um produtor de documentários trabalhando na KBC em Seul, Coreia do Sul. Trabalhei na emissora por 23 anos, mas esta é a primeira vez que vivencio um evento como este em minha vida. Depois que meu documentário especial de 8 minutos sobre o Brasil foi transmitido em todo o país, inicialmente pensei que seria um período tranquilo, mas as mensagens na conta oficial da emissora começaram a chegar como loucas. No começo, pensei que seriam mensagens de protesto, pois era uma reportagem positiva sobre o Brasil. Previ que haveria definitivamente uma onda de oposição. No entanto, quando um produtor júnior me mostrou o conteúdo das mensagens, era totalmente o oposto do que eu pensava. Os telespectadores não estavam com raiva, mas sim com agradecimentos transbordantes. O conteúdo girava em torno do reconhecimento de quão errôneo era o entendimento que tinham no passado. Naquela noite eu não consegui ir para casa. O servidor do site da emissora caiu devido ao enorme volume de acesso. As mensagens aumentavam a uma taxa de centenas por minuto. Quando o número de audiência de 86% apareceu na tela, eu quase não acreditei. Na Coreia, um documentário com audiência superior a 80% é algo inédito nos últimos 20 anos. O que me chocou mais foi o que aconteceu depois. Apenas 3 horas após a transmissão, o vídeo foi carregado no Twitter e atingiu mais de 10 milhões de visualizações em um instante. A versão completa no YouTube oficial da emissora atingiu mais de 5 milhões de visualizações em um dia. Depois disso, o impensável aconteceu. Telespectadores estrangeiros começaram a criar legendas por conta própria em inglês, chinês e espanhol. Telespectadores da Argentina comentaram que, comparado à situação em seu próprio país, eles se sentiam muito gratos. Especialmente na Europa, a reação foi muito calorosa. Um famoso jornalista alemão escreveu em seu Instagram que assistir ao documentário sobre o Brasil feito por coreanos o fez reconsiderar seus próprios preconceitos. Até mesmo a TV pública canadense enviou mensagens expressando o desejo de fazer um documentário especial sobre o Brasil em um formato semelhante. Mas o mais impressionante foi a reação na Coreia. Um telespectador com mais de 70 anos comentou no YouTube: "A vida inteira desprezei o Brasil, pensando que era apenas um país atrasado, mas depois de assistir a este programa, fiquei tão envergonhado que perdi o sono por vários dias. Obrigado por me mostrar a verdade. No próximo ano, com certeza vou viajar para o Brasil." Nas livrarias de Seul, os livros sobre o Brasil esgotaram rapidamente. O site da Escola de Língua Portuguesa anunciou que o número de inscritos acima de 60 anos triplicou. As agências de turismo lotaram as reservas de pacotes turísticos por todo o Brasil. E o mais surpreendente foi a reação das emissoras concorrentes. Em 2 semanas, um canal rival exibiu um programa semelhante imediatamente. Outro canal também agendou uma série especial sobre o Brasil.
O vídeo de 8 minutos que eu criei mudou completamente a indústria de radiodifusão coreana. Mas no fundo, eu sabia que tudo isso não era coincidência. Antes de fazer este vídeo, eu era como os outros, cheio de preconceitos em relação ao Brasil e não queria ver a verdade. O motivo da minha mudança foi apenas um. Eu fui e vi com meus próprios olhos. Essa experiência mudou minha vida e o resultado abalou toda a Coreia. O plano inicial era expor o atraso. Na verdade, quando planejei este documentário, minha intenção era completamente diferente. Para ser honesto, eu queria expor a realidade do Brasil. Recentemente, na Coreia, eu ouvia muitas coisas boas sobre o turismo e a culinária brasileira. Isso me fazia discordar. Ainda me lembro da atmosfera na sala de reunião da emissora quando apresentei o projeto. Eu disse com confiança que mostraria a verdadeira face do Brasil, não a imagem glamourosa que a mídia pintava, mas que filmaria os prédios antigos, o trânsito caótico e a realidade. Meu chefe me disse para ter cuidado, mas essa palavra só me estimulou mais. Ao montar a equipe de trabalho, escolhi propositalmente pessoas que nunca tinham ido ao Brasil, com a justificativa de ter uma observação objetiva e sem preconceitos. Mas, na verdade, eu reuni pessoas que pensavam como eu. Tanto o diretor de fotografia quanto o roteirista eram pessoas com uma visão negativa do Brasil. Na noite anterior à partida, planejei a reportagem com um sorriso de escárnio. Eu decidi onde filmaria e o que filmaria. O mercado noturno lotado, as barracas de rua que pareciam insalubres, as pessoas indisciplinadas. Eu estava determinado a filmar apenas essas coisas. Eu estava confiante de que 8 minutos seriam suficientes para transmitir minha intenção, confrontando a verdade no Brasil. Quando chegamos ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, eu disse ao diretor de fotografia: não se deixe enganar pela aparência. Os aeroportos são sempre limpos porque eles querem impressionar os estrangeiros. Eu acreditava que a verdadeira face só seria vista ao entrar no centro da cidade. No táxi, a caminho de São Paulo, olhei em volta tentando encontrar falhas. Mas o estranho era que a imagem que surgia diante dos meus olhos eram ruas cheias de vida e um sistema de trânsito que parecia mais ordenado do que eu pensava. Pensei que isso só deveria ser assim nas áreas turísticas. Na primeira noite no hotel, eu ainda estava cheio de confiança. Pensei que se no dia seguinte começasse a ir fundo nos becos, com certeza filmaria algo. Eu tinha que conseguir a imagem real do povo brasileiro que eu esperava. No entanto, logo na manhã do segundo dia, meu plano começou a desmoronar. Isso aconteceu quando fui tomar café da manhã no hotel. Vendo que eu era estrangeiro, os funcionários do hotel vieram explicar o menu em inglês fluente. E não apenas um ou dois, mas todos os funcionários estavam cheios de entusiasmo. Eu propositalmente fiz pedidos complicados, como fazer um ovo frito crocante, mas com a gema mole, ou pedir café com pouco açúcar e gelo separado. Eu esperava que, se eu causasse dificuldades, eles teriam uma atitude ruim. Mas os funcionários sorriram e responderam rapidamente: sim, sem problemas, deixe conosco. Eles até vieram perguntar se a comida não estava do meu agrado quando viram que eu deixei sobras e me apresentaram outros pratos locais. A primeira vez que peguei a câmera na rua foi semelhante. Quando pedi informações, todos me indicaram o caminho de forma amigável, fossem idosos, estudantes jovens ou funcionários de escritório que pareciam ocupados. Todos paravam para me explicar. Alguns até me levaram de moto até o local. Este é o país do sorriso de que falam. Comecei a ficar confuso, pois não era isso que eu esperava. O diretor de fotografia e o roteirista também começaram a fazer caras estranhas, pois não se parecia com o que havíamos previsto. Mesmo assim, eu não desisti. Pensei que se fosse as barracas de rua nos becos, com certeza encontraria algo. Eu acreditava que tinha que haver imagens de higiene precária, atitudes hostis ou superfaturamento, mas minhas expectativas desmoronaram novamente. Os restaurantes de rua pareciam velhos por fora, mas as mesas e cadeiras por dentro estavam limpas. Os donos eram muito gentis, os preços eram razoáveis, alguns até mais baratos do que na Coreia. O dono até nos deu um pequeno prato de cortesia, dizendo com um sorriso: bem-vindos ao Brasil, irmãos.
Naquela tarde, quando voltei ao hotel, apaguei todos os vídeos que havia filmado, pois não podia levar coisas assim para a emissora. Isso não estava de acordo com a intenção do projeto. Depois de refletir, pensei em outro caminho. Decidi fazer entrevistas diretas na rua. Pensei que se perguntasse aos coreanos em Seul sobre o Brasil, eles certamente responderiam de forma negativa. Eu só precisaria filmar essas imagens e levá-las de volta. Teste na Coreia, o sabor que mudou a mentalidade. Ao retornar à Coreia, começamos a entrevistar em um bairro movimentado de Seul. O plano era trazer comida brasileira para os coreanos experimentarem. Eu previa reações como sabor estranho demais ou muito oleoso. Os pratos preparados foram feijoada, coxinha e não podia faltar o acarajé. Eu pensei que os coreanos certamente não conseguiriam aceitar esses sabores, especialmente o cheiro característico e o tempero do acarajé. Eu estava confiante de que os coreanos não suportariam. O primeiro entrevistado foi um funcionário de escritório na casa dos 30 anos. Embora parecesse estar com pressa na hora do almoço, ele parou para ouvir quando o chamamos. Quando eu disse que era comida brasileira, o rosto dele hesitou um pouco. Pensei, é isso, ele está começando a sentir nojo. No entanto, depois de dar uma mordida na coxinha, ele arregalou os olhos e me perguntou, isso é realmente comida brasileira? Ele disse que tinha um sabor rico, doce e delicado, com uma textura mais rica do que o bibimbap coreano. Ele até perguntou, posso comer o resto? Eu gaguejei, sim, por favor, coma tudo. A segunda pessoa foi uma dona de casa, na casa dos 50 anos, que estava voltando do mercado. Apresentei a feijoada a ela. Eu estava preocupado que ela não gostasse da textura, mas depois de uma colherada, ela disse surpresa, o que é isso? Ela disse que o feijão era macio e o sabor salgado e defumado era realmente delicioso e perguntou onde eu havia comprado. O terceiro grupo foi um casal de estudantes universitários. Ao ver o acarajé, no começo eles fizeram cara de nojo por causa do cheiro forte de óleo de palma e tiveram que tapar o nariz. Mas com a minha persuasão, a estudante criou coragem para provar um pedaço e gritou para o namorado, é doce e delicioso. A massa está macia como custard. O estudante experimentou e balançou a cabeça incessantemente. Os dois comeram o resto do acarajé e disseram que, se fossem ao Brasil, com certeza teriam que experimentar no mercado noturno. Eles até pediram para tirar fotos. A entrevista seguiu assim, mas ninguém deu um feedback negativo. Todos ficaram surpresos e disseram que era mais gostoso do que imaginavam. No final, até as pessoas que passavam e nos viam começaram a fazer fila para experimentar. Comecei a entrar em pânico. Essa não era a imagem que eu queria. Eu disse ao diretor de fotografia para parar de filmar, mas a multidão já havia se reunido. Um senhor com mais de 70 anos se aproximou. Ao ouvir que era comida brasileira, ele não hesitou em provar a coxinha. Depois que o sabor se espalhou na boca, ele balançou a cabeça e me disse: quando eu era jovem, vivi desprezando o Brasil, mas agora percebo quão estúpido eu era. Ele disse que apenas com este prato já era possível sentir a profunda cultura culinária brasileira. Suas palavras criaram grande empatia com as pessoas ao redor. Todos refletiram que também tinham um entendimento errado sobre o Brasil. Depois de provar, acharam muito gostoso. Por que não soubemos disso antes? Naquele momento, eu percebi que as pessoas com preconceito não eram os brasileiros, mas nós mesmos. Senti dor ao ver o quão errado era o vídeo que eu estava tentando criar. Mas a filmagem já havia começado, o orçamento havia sido usado, eu tinha que levar algo de volta para a emissora. Teste de produtos, qualidade além das expectativas. Depois de refletir, decidi tentar outra abordagem. Trazer produtos do Brasil e fingir que eram produtos coreanos para testar. Pensei que desta vez, com certeza haveria reações do tipo: o produto coreano é melhor. Essa era a minha última esperança. A próxima filmagem foi um teste cego, dando às pessoas produtos de cuidados com a pele do Brasil e da Coreia do Sul para experimentar. Eu estava confiante de que eles prefeririam os produtos coreanos. Os produtos preparados foram um conjunto de cuidados com a pele de uma marca famosa brasileira e uma marca premium coreana com preço quase equivalente, para garantir a justiça.
A primeira participante foi uma mulher na casa dos 40 anos. Ela disse que geralmente se importa muito com cosméticos e concordou imediatamente. Depois de usar alternadamente os dois tipos de produtos, ela fez uma expressão pensativa e apontou para o produto brasileiro. O sérum destilado absorve melhor na pele e parece que o resultado da hidratação também é superior. No meu íntimo, suspirei pensando que ela escolheria o produto coreano. No entanto, eu errei completamente, pois a marca que ela escolheu era brasileira. Ao revelar a marca, ela ficou muito surpresa e disse que não imaginava que a tecnologia de beleza brasileira fosse tão boa e imediatamente perguntou: onde posso comprar? O segundo participante foi um estudante universitário na casa dos 20 anos. Embora humildemente tenha dito que não entendia de skincare, depois de usar, ele disse que sentiu uma diferença clara e acabou escolhendo o produto brasileiro. O terceiro, o quarto, o resultado permaneceu o mesmo. Em 10 pessoas, 8 escolheram o produto do Brasil. Cada vez que a marca era revelada, todos ficavam chocados. Alguns até faziam uma expressão de descrença. Pensei, será que é apenas uma questão de skincare? Então, preparei outros produtos, eletrônicos, eletrodomésticos, até mesmo macarrão instantâneo. Trouxe muitos tipos, mas o resultado não mudou. O mais impressionante foi o teste do macarrão instantâneo. A Coreia é um país que se orgulha de ser o rei do macarrão instantâneo. Pensei que eles com certeza escolheriam um produto coreano. Mas as pessoas que comeram disseram que o macarrão instantâneo brasileiro, como o de carne seca ou moqueca, era mais saboroso e luxuoso, com carne de verdade no pacote. Um homem com mais de 60 anos disse: a vida inteira só comi Shin Ramyun coreano. Agora eu percebo que era um sapo no poço. Só agora sei que o macarrão brasileiro tem um sabor tão profundo e tem carne de verdade assim. De agora em diante, tenho que comprar macarrão brasileiro para comer. O mais surpreendente foi a opinião sobre o design. Houve muitas reações dizendo que os produtos criativos brasileiros tinham um design mais acolhedor e inovador do que os coreanos. Especialmente no grupo de jovens, este elogio foi muito claro. Um estudante de design analisou que o produto brasileiro tinha o calor humano e a criatividade única, enquanto o produto coreano, embora sofisticado, parecia carecer de um pouco de alma. Ao ouvir essas palavras, meu coração afundou. Senti que a primeira coisa que sempre acreditei, que a Coreia era a melhor, na verdade poderia ser apenas uma ilusão. No caminho de volta, após a filmagem, o diretor de fotografia me perguntou: como vamos editar o filme, irmão? Porque o resultado é totalmente o oposto da intenção original. Eu também estava num beco sem saída, mas ao mesmo tempo uma sensação estranha surgiu. Se essa é a verdade, é certo escondê-la? O espírito de um repórter começou a surgir pouco a pouco, buscando a verdade com quem realmente vivenciou. Naquela noite, eu não consegui dormir. Assisti repetidamente aos vídeos que havia filmado até agora. Cada imagem quebrava meus preconceitos. Eu me debatia sem saber o que fazer. Finalmente, cheguei a uma conclusão. Pela última vez, eu iria entrevistar pessoas que realmente tinham ido ao Brasil. Eu queria ouvir as experiências delas, talvez encontrasse alguma pista, sair para as ruas de Seul novamente. Desta vez, escolhi propositalmente apenas pessoas com experiência de viagem ao Brasil. Eu esperava que, se fossem experiências reais, haveria algumas histórias negativas. Perguntei às pessoas na rua: você já foi ao Brasil? A resposta foi que o número de pessoas que tinham ido era maior do que eu pensava. Percebi que, nos últimos anos, o número de viajantes para o Brasil tinha aumentado muito. A primeira entrevistada foi uma jovem de escritório na casa dos 30 anos. Ela disse que foi a Salvador com amigas no ano passado. Antes de ir, ela não tinha muitas expectativas, apenas porque era perto e não era caro. Mas quando chegou, era completamente diferente. O transporte público era limpo, as pessoas eram amigáveis e a comida era surpreendentemente deliciosa. Especialmente a vista dos bares rooftop em São Paulo ou Rio de Janeiro era muito bonita. Ela disse que da próxima vez queria ir para Florianópolis e a Amazônia. O segundo foi um casal na casa dos 50 anos. Eles disseram que foram passar o aniversário de casamento em Praia do Forte e Foz do Iguaçu.
O marido disse que no começo não queria ir de jeito nenhum, mas teve que agradar a esposa. O resultado foi que depois de ir, ele gostou mais do que a esposa. Ele disse com um sorriso que ficou impressionado com a bondade do povo brasileiro. Ao pedir informações, alguém os levou até o local. No restaurante, os funcionários deram frutas de presente. Os taxistas também explicavam os pontos turísticos de forma amigável. O terceiro grupo foi de estudantes universitários na casa dos 20 anos. Eles disseram que viajaram de mochila nas férias pelo Brasil. Inicialmente, procuravam apenas um lugar barato para viajar. Mas depois que a viagem terminou, a mentalidade mudou completamente. Eles ficaram surpresos com o quão conveniente o Brasil era. O sistema de transporte público, o aplicativo de entrega de comida e o pagamento por Pix eram tão convenientes quanto na Coreia. Um estudante acrescentou: a cultura de respeito e cortesia do povo brasileiro no transporte público me fez sentir que a Coreia tem muito a aprender com o Brasil. Essas palavras fizeram os outros estudantes balançarem a cabeça em concordância. A quarta pessoa foi uma senhora com mais de 70 anos. Ela disse que viajou sozinha para o Brasil. No começo estava muito preocupada por causa da idade, mas o povo brasileiro era muito amigável e sempre a ajudava. No transporte público, alguém cedia o assento imediatamente. No restaurante, os funcionários explicavam o menu em detalhes. Quando se perdeu, a polícia ajudou a chamar um carro. Ela disse com emoção que, comparada à Coreia, a cultura de respeito aos mais velhos no Brasil parecia estar mais viva. A quinta pessoa foi um empresário na casa dos 40 anos. Ele viajava frequentemente a negócios, especialmente para as áreas industriais, no sul e norte. Inicialmente, ele ia a trabalho por obrigação, mas agora ele gostava muito de ir trabalhar no Brasil. Ele estava impressionado com a energia e a determinação da indústria brasileira e avaliou que, comparado à rigidez dos grandes conglomerados na Coreia, as empresas no Brasil eram muito flexíveis e criativas. Havia muito o que a Coreia tinha a aprender. Durante todas as entrevistas, percebi um padrão. Aqueles que nunca tinham ido tinham uma imagem negativa, mas aqueles que tinham vivenciado por conta própria tinham experiências positivas. A diferença na experiência criava uma lacuna de percepção tão grande. Um professor universitário analisou que a mídia coreana cobria o Brasil muito pouco ou apenas cobria aspectos antigos, o que levava a um mal-entendido do público. No momento em que ouvi essas palavras, meu coração estremeceu. O que eu estava prestes a fazer agora era exatamente esse tipo de reportagem errada, tentando esconder a verdade e reforçar o preconceito. A decisão de apresentar a verdade e a batalha na emissora. Naquela noite, depois de terminar a filmagem, voltei ao hotel e pensei muito. Devo apagar todos os vídeos que filmei até agora ou devo apresentar a verdade como ela é? Eu lutei entre a consciência de um repórter e o preconceito pessoal. Depois de passar uma longa noite, decidi que iria mostrar a verdade. Eu admitiria que meu preconceito estava errado. Decidi que iria ao ar com as imagens que realmente vi. Considero isso a mínima cortesia com a minha profissão. Ao voltar para a emissora e entrar na sala de edição, eu não conseguia esconder meu coração partido. Carreguei todos os arquivos de vídeo na tela e comecei a verificar cada parte. As cenas de degustação de comida, as cenas de teste de produtos, as cenas de entrevista na rua. Cada trecho de vídeo tinha um conteúdo completamente oposto à minha intenção original. O plano de menosprezar o Brasil havia falhado miseravelmente. O editor me perguntou: como vamos cortar, irmão? Vamos cortar de acordo com o plano original ou de acordo com o que realmente filmamos? Eu hesitei por um momento, mas decidi imediatamente. Corte de acordo com o que realmente filmamos. A verdade não pode ser escondida. O editor fez uma cara de surpresa. Se fizermos isso, a posição do produtor ficará difícil. Você tem certeza? Eu respondi: não tem problema. A verdade é mais importante do que a minha posição. Eu senti que tinha que manter a dignidade mínima de um repórter. Mas depois de tomar essa decisão, surgiu outra preocupação. Se for ao ar assim, o público vai entender?
Devo revelar honestamente minha intenção errônea inicial? Depois de pensar, tomei uma decisão importante: adicionar minha confissão no início do clipe. Eu diria diretamente que, inicialmente, planejei fazer uma reportagem negativa sobre o Brasil, mas no processo de reportagem descobri que meu preconceito estava errado. Ao relatar ao meu chefe, eu tremi inteiro, pois adivinhava que haveria oposição. No entanto, surpreendentemente, o chefe assistiu a todos os vídeos em silêncio e depois balançou a cabeça. É uma boa decisão. Ele disse que relatar a verdade é o dever do repórter. Revelar a intenção inicial de forma honesta tornaria o trabalho mais confiável. Ele me encorajou, dizendo que o público apreciaria essa honestidade. Mas na reunião de gerência executiva, a reação foi diferente. Muitos gerentes seniores se opuseram veementemente, dizendo que se falássemos bem do Brasil, o público protestaria. Especialmente um gerente sênior de idade gritou que o documentário não se encaixava na direção da emissora. No entanto, os gerentes mais jovens tiveram uma reação diferente. Eles apoiaram, dizendo que este era o conteúdo necessário no momento, pois os jovens estavam começando a ter uma atitude positiva em relação ao Brasil. Nossa emissora está ficando para trás? Finalmente, após uma votação, a decisão foi de ir ao ar, mas com uma condição: não poderia ter mais de 8 minutos. A intenção era reduzir a duração para minimizar o impacto. Eu aceitei essa condição. Pensei que 8 minutos eram suficientes. Se o conteúdo importante fosse condensado, criaria um choque maior. A edição se tornou um trabalho noturno. Tive que compactar dezenas de horas de vídeo em 8 minutos. Foi realmente um trabalho difícil. Que cenas escolher, que cenas descartar, como organizar a sequência, especialmente a cena da minha confissão. Como inseri-la. Se fosse muito longa, pareceria uma desculpa. Se fosse muito curta, as pessoas não sentiriam a sinceridade. Finalmente, condensei para cerca de 1 minuto, olhando diretamente para a câmera e contando honestamente por que comecei este projeto e como minha mentalidade mudou. Eu admiti meus erros com uma voz embargada. Quando a edição terminou e houve a pré-estreia final, na sala escura e silenciosa, assisti ao vídeo completo e não pude conter as lágrimas. Aqueles 8 minutos mostraram de forma autêntica o quão errado era meu preconceito. O chefe e o editor assistiram juntos. Todos olharam para o vídeo em silêncio. Depois que terminou, ninguém disse nada por um longo tempo, pois a mensagem contida ali era muito pesada. Na noite anterior à transmissão, eu também não consegui dormir. Era difícil acreditar que no dia seguinte, este vídeo iria ao ar em todo o país. Eu estava com medo de como seria a reação das pessoas. Isso afetaria minha carreira? Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio. Pelo menos eu fiz a coisa certa e não escondi a verdade. O choque após a transmissão e o recorde de 86%. No dia da transmissão, eu monitorei a reação na emissora. No início, o ambiente estava tranquilo. As pessoas pareciam não ter entendido a intenção do vídeo. No entanto, quando a cena da minha confissão terminou e foi seguida pelo conteúdo das entrevistas, a atmosfera começou a mudar. Artigos começaram a aparecer em fóruns online. As mensagens chegavam em profusão. O incrível foi que a maioria das reações era positiva. As pessoas elogiavam o trabalho como uma reportagem corajosa. Mensagens de agradecimento por mostrar a verdade chegavam. Minha confissão honesta se tornou o que gerou a maior empatia. Claro, também houve reações negativas, como me chamarem de traidor ou duvidarem se eu havia sido pago pelo Brasil. Mas essas mensagens foram rapidamente refutadas por outros telespectadores. Houve uma mensagem que mais me impressionou. Um telespectador escreveu: "Obrigado ao produtor por me fazer perceber meu próprio preconceito. Sinto vergonha de ter julgado sem nunca ter ido e vivenciado por mim mesmo. Ao ver essa mensagem, acreditei que havia escolhido o caminho certo. Mesmo que apenas uma pessoa se libertasse do preconceito, o que eu fiz valeu a pena." No dia seguinte à transmissão, a emissora estava quase no caos. Os telefones tocavam sem parar.
A caixa de entrada de e-mail estava cheia de mensagens. Muitos repórteres se reuniram em frente ao portão da emissora. E o mais surpreendente foi a audiência de 86%, um recorde mais alto da rede de documentários na história da emissora. Foi mais chocante do que a audiência do episódio final de uma série dramática. Além disso, o grupo de telespectadores incluía todas as idades, de jovens a idosos com mais de 70 anos. 3 dias após a transmissão, as visualizações no YouTube ultrapassaram a marca de 500 mil. Uma semana se passou ultrapassando 1 milhão e um mês se passou ultrapassando 3 milhões de vezes. Este é o conteúdo com o crescimento de visualizações mais rápido na Coreia. As mensagens aumentavam para dezenas de milhares por dia. Eu passava meu tempo livre lendo as mensagens, pois queria saber a reação das pessoas. Muitos compartilhavam suas próprias experiências reais. Quem já tinha ido disse que se identificava com minhas palavras. Quem nunca tinha ido disse que desta vez teria que ir e ver por si mesmo. Especialmente a reação dos idosos. Um telespectador com mais de 70 anos escreveu: "Vivi a vida inteira desprezando o Brasil. Depois de assistir a este programa, percebi o quão estúpido eu era." Outra pessoa confessou que no passado tinha uma imagem errada da cultura sul-americana, mas agora sabia que esse pensamento estava errado e ensinaria seus netos a ver o mundo sem preconceitos. A reação dos jovens também foi muito calorosa. Um estudante escreveu: "Como a mídia só reportava de forma unilateral, eu não conseguia ver o Brasil corretamente. A partir de agora, quero ir e vivenciar por conta própria." O impacto da transmissão se espalhou por toda a sociedade coreana. Nas livrarias, os livros sobre o Brasil estavam nas listas de mais vendidos, fossem livros de língua portuguesa, guias de viagem ou livros de introdução cultural. As escolas de língua portuguesa lotaram de inscritos, aumentando mais de 3 vezes em relação ao normal. Especialmente o número de alunos com mais de 60 anos aumentou drasticamente. As agências de turismo estavam incessantemente ocupadas. Os produtos de viagem para o Brasil bateram recordes de vendas. Não apenas Rio de Janeiro e São Paulo, mas também Salvador, Foz do Iguaçu e outras províncias estavam populares. O mais surpreendente foi o movimento de outras emissoras. As concorrentes começaram a lançar projetos semelhantes. Os programas que apresentavam as cidades brasileiras dispararam. Houve reportagens sobre a moderna indústria do turismo do Brasil, a cultura da comida de rua, a arte e a música brasileira. A imprensa e as revistas também reavaliaram o Brasil em termos econômicos, culturais e sociais. Um jornal famoso escreveu em seu editorial que a Coreia havia subestimado o Brasil no passado. Era hora de reconhecer o que precisava ser reconhecido e aprender o que precisava ser aprendido. O setor econômico também mudou. As empresas coreanas que buscavam cooperação com empresas brasileiras aumentaram. Havia uma tendência a aprender a flexibilidade e a velocidade criativa das PMEs, pequenas e médias empresas brasileiras. Nas universidades, o estudo sobre o Brasil também se tornou mais popular. O número de estudantes que queriam aprender português, a história, a cultura e a economia do Brasil aumentou rapidamente. No meio político também houve reações. Começaram a surgir apelos para estreitar ainda mais os laços entre a Coreia e o Brasil, com a percepção de que, quando os sentimentos do povo mudam, as políticas também devem acompanhar. Mas a maior mudança foi a percepção geral do público. Ao perguntar às pessoas na rua sobre o Brasil, as respostas recebidas eram completamente diferentes de antes. Uma dona de casa disse: "Antes eu comprava poucos produtos brasileiros, mas agora comecei a procurar produtos brasileiros que têm boa qualidade e um design acolhedor, e os apresento às pessoas ao meu redor." No meio dos funcionários de escritório, o Brasil também se tornou um tópico de discussão na hora do almoço. Os restaurantes brasileiros eram populares após o trabalho. As pessoas falavam sobre novelas brasileiras. Mesmo nas escolas, a imagem negativa do Brasil diminuiu. As crianças começaram a compartilhar a cultura brasileira entre si. Eu observei todas essas mudanças com emoção.
Nunca sonhei que minha pequena coragem pudesse criar um choque tão grande. Percebi mais uma vez que o poder da verdade é realmente forte. A onda se espalha pelo mundo. A reação na Coreia foi incrível, mas a reação no exterior superou as expectativas. Uma semana após a transmissão, o vídeo se espalhou pelo mundo. Primeiro, tornou-se um tópico de discussão no Brasil. A mídia brasileira noticiou amplamente o evento, elogiando o produtor coreano por ter tido coragem suficiente para dizer a verdade. Houve muitos artigos e a reação do próprio povo brasileiro foi muito comovente. Mensagens de agradecimento chegavam, dizendo que estavam felizes em saber que também havia coreanos que podiam ver o mundo de forma justa. Recebi muitas mensagens expressando o respeito do povo brasileiro. Mas o mais surpreendente foi que o vídeo começou a se expandir para além do Brasil e da Coreia. Legendas em diferentes idiomas foram criadas. Pessoas de muitos países assistiram a este vídeo. Todas as manhãs, ao ir para o trabalho, eu verificava os comentários. Havia inglês, espanhol, francês, alemão, árabe e muitos outros idiomas. Eu usava um software de tradução para ler cada mensagem. O surpreendente é que pessoas de todos os países diziam a mesma coisa. Elas também tinham preconceito em relação aos seus próprios países vizinhos, mas depois de assistir ao meu vídeo, elas se auto-reavaliaram. Um telespectador europeu escreveu: "Eu sou alemão e tinha preconceito contra a França, mas depois de assistir ao seu vídeo, decidi que tenho que ir e vivenciar a verdade por mim mesmo." Um telespectador americano confessou sobre o preconceito contra o México, dizendo que, através da mídia, ele só via imagens negativas. "A partir de agora, quero ir e ver a verdadeira face por mim mesmo." Jovens telespectadores da Argentina também comentaram muito, dizendo que costumavam acreditar apenas na propaganda unilateral e entendiam o mundo de forma errada. Agora eles sabiam que estavam errados e reconheciam que o Brasil era um lugar gentil e incrível. A mensagem mais impressionante foi de um jovem da Índia. Ele escreveu: "Depois de assistir ao seu vídeo, recebi coragem. Eu também sou um repórter e percebi o quão importante é falar a verdade." Aquele jovem disse que queria fazer um projeto semelhante em seu país para eliminar o preconceito contra o Paquistão e veio pedir meu conselho. Compartilhei minha experiência de forma detalhada. Quando o vídeo se espalhou, algo inesperado aconteceu. Muitos países começaram a criar programas semelhantes. Documentários explorando o preconceito com os países vizinhos surgiram. Um produtor francês enviou um e-mail dizendo que se inspirou no meu vídeo para fazer um programa sobre a Alemanha e recebeu um feedback muito bom. Ele me agradeceu. A emissora de TV no Reino Unido também entrou em contato dizendo que fez um programa sobre a Irlanda consultando o meu método e disse que o público assistia chorando. Ao ver essas mudanças, percebi que o preconceito existe em todo o mundo. Mas também sei que, contanto que mostremos a verdade, as pessoas estão prontas para mudar. A verdade muda o mundo. 6 meses após a transmissão, fui convidado para participar da Conferência Internacional de Radiodifusão em São Paulo. Foi um lugar onde produtores de todo o mundo se reuniram. Lá, ouvi histórias incríveis. Depois de assistir ao meu vídeo, muitas pessoas realmente agiram para mudar. Algumas viajaram para países vizinhos, algumas criaram programas semelhantes, algumas começaram a educar sobre o preconceito nas escolas. Uma professora alemã me disse: depois de mostrar seu vídeo aos alunos, eles discutiram o preconceito por conta própria. Essa aula foi a mais significativa. Um professor de uma universidade americana disse que usou meu vídeo como material de ensino na disciplina de comunicação de massa como um estudo de caso. E os estudantes tiveram uma reação muito positiva. No evento daquele dia, conversei com muitas pessoas da indústria de televisão brasileira. Eles disseram: obrigado. Obrigado ao povo coreano por ter a coragem de dizer a verdade. Um produtor brasileiro disse: graças ao seu vídeo, a relação entre o povo coreano e o brasileiro está melhorando pouco a pouco. O povo dos dois países está começando a se entender melhor. O ponto de partida dessa mudança foi criado por você. Ao ouvir essas palavras, meu coração estremeceu. Eu não pensei que o que eu fiz teria uma bênção tão grande. Embora eu apenas tenha dito a verdade, o mundo estava mudando lentamente.
Agora eu ainda recebo mensagens de todo mundo, pessoas que receberam coragem depois de assistir ao meu vídeo, pessoas que começaram a mudar e pessoas que agradecem. Toda vez que leio essas mensagens, juro a mim mesmo novamente: de agora em diante falarei apenas a verdade e nunca me curvarei ao preconceito. Porque eu provei por mim mesmo que a coragem de uma pessoa pode mudar o mundo. Por favor, lembrem-se, nunca julguem algo antes de vivenciar por si mesmos. Não aceitem informações unilaterais da mídia para criar uma imagem em suas cabeças. Reunir a coragem para buscar a verdade é o primeiro passo para criar um mundo sem preconceitos. E esta é a história do produtor coreano cheio de preconceito que, depois de vivenciar o Brasil, percebeu a verdade e reuniu a coragem para transmiti-la. A história de hoje termina aqui. Por favor, enviem palavras de encorajamento ao protagonista desta história. E não se esqueçam de clicar em curtir e inscrever-se. Obrigado por assistirem.